Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. INSS, quem tem depressão pode receber algum auxílio? Nesse vídeo eu vou estar falando referente depressão, perícia no INSS. Como você que está passando por esse problema de saúde, como comprovar na perícia no INSS que você não está podendo trabalhar por conta desse problema de saúde? Em todas as perícias que as pessoas vão realizar no INSS, as pessoas têm dificuldade de comprovar que aquele problema de saúde está incapacitando para o trabalho, que não está tendo condições de trabalhar por conta daquele problema de saúde. Qualquer problema de saúde para você comprovar no INSS, no caso na perícia aí, para o perito, que aquele problema de saúde está te incapacitando para o trabalho, não é fácil. E principalmente também no caso da depressão, porque como que a pessoa vai comprovar que está com depressão e, no caso desse problema de saúde, está te incapacitando para o trabalho? Como que comprova na perícia do INSS? Vou estar falando nesse vídeo aqui. É muito importante para você que está nessa situação, você assistir esse vídeo aqui para que você possa entender. Muitas pessoas comentam, acredito que você já viu alguém falar, por exemplo, na perícia no INSS, no dia que for realizar a perícia, você não deve tomar banho, você não deve se arrumar para ir na perícia. Na verdade, como que funciona? Já vi casos de pessoas acontecer, por exemplo, a pessoa se arruma, tal, vai realizar a perícia, chega lá, o perito comenta com a pessoa: poxa, você não pode trabalhar, mas está se arrumando, tal. Você fez as unhas, por exemplo. Eu já vi relatos de pessoas falar isso. Infelizmente, isso acontece, mas a gente não pode generalizar. Todo perito ele vai fazer essa pergunta. Por que você está vestido assim? Você não pode trabalhar, mas está vestido dessa forma. E realmente, isso não é uma pergunta para ser perguntada, até porque o perito ele está lá para saber se aquele problema de saúde está te incapacitando para o trabalho, para te avaliar e ter uma decisão se você vai receber algum benefício ou não. E não para analisar a forma que a pessoa está se vestindo. Então, você que vai realizar a perícia, vai de forma natural. Não precisa a pessoa se arrumar como vai para uma festa e tal, mas seja natural, vista uma roupa normal e vai realizar a sua perícia. Até porque a roupa que a pessoa veste, a forma da pessoa se vestir, na minha opinião, não deve interferir na perícia. Até porque roupa não quer dizer nada. Tem que ser analisado se aquele problema de saúde está incapacitando aquela pessoa, aquele segurado para o trabalho ou não. Aqui, ó, a depressão é uma doença que produz uma alteração no humor e pode comprometer a vida das pessoas. O diagnóstico está cada vez mais comum e surge em pacientes de todas as idades. A boa notícia é que quem é trabalhador e está se dedicando ao tratamento tem acesso ao auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social. Realmente, aquelas pessoas que não estão tendo condições de trabalhar, no caso aí que está fazendo um tratamento, não está com condições de trabalhar, tem sim direito de receber o benefício no INSS. No caso aí, aquelas pessoas que estão fazendo um tratamento aí, no caso da depressão, fazendo um tratamento tal, acompanhamento com o médico, não está podendo trabalhar, essa pessoa tem direito de receber, no caso aí, um auxílio doença. Mas como eu já falei, a dificuldade que as pessoas encontram no INSS é comprovar que aquele problema de saúde está incapacitando para o trabalho. Continuando aqui, ó, o auxílio por incapacidade temporária é um direito do segurado quando ele não tem condições de seguir com a atividade remunerada por causa das limitações causadas por esta e outra doença. O benefício é mais conhecido como auxílio doença. Entenda em quais condições o trabalhador pode contar com este benefício, com esse direito, no caso. O auxílio do INSS em casos de depressão,
dados da Organização Mundial de Saúde mostram que pelo menos 5% da população brasileira sofre com a condição. Este número é equivalente a cerca de 11,5 milhões de pessoas. Quem está em fase de tratamento e deseja entrar com o auxílio e deseja contar com o auxílio do Instituto durante esta etapa deve atender alguns requisitos. São eles: ter pelo menos 12 meses de contribuições mensais, estar na qualidade de segurado do INSS, ser afastado pelo menos 15 dias do trabalho, comprovar a incapacidade temporária de realizar suas atividades laborais. Neste caso aqui, comprovar a incapacidade de realizar as atividades no dia a dia, no caso, no trabalho. Esse que é o problema. Como comprovar que, no caso aí, problema de saúde, no caso a depressão, está incapacitando aquela pessoa de fazer as suas atividades no trabalho, de realizar seu trabalho no dia a dia. Como comprovar que você está incapaz para o trabalho? Essa que é a grande dificuldade. E no caso aqui da depressão, como eu já falei, que as pessoas têm dificuldade de comprovar que, no caso, esse problema de saúde está te incapacitando para o trabalho, eu sempre falo aqui, neste caso, é um laudo bem feito, um laudo pelo médico que te acompanha no dia a dia. Esse médico que vem te acompanhando aí, nesse caso, você está, infelizmente, está com problema de saúde, o médico que vem te acompanhando. Esse médico, passa com esse médico, agenda uma consulta aí e pega com ele para ele fornecer um laudo médico, detalhando um relatório aí, toda a sua situação, por que você não está tendo condições de trabalhar, por que você precisa ficar afastado para realizar o seu tratamento aí, para você, se Deus quiser, se recuperar e voltar para o seu trabalho e realizar suas atividades. Nesse caso aí, com um laudo caprichado, contando toda a sua situação, é muito importante. Como também, no caso aí da depressão, aquela medicação que a pessoa está tomando a medicação aí para se recuperar, seguir o tratamento. Leva também as caixas de remédio que a pessoa está tomando, como também as receitas, como também eu já falei, o laudo é muito importante. Neste caso, às vezes a pessoa fala, mas eu vou levar as caixas de remédio e tal, o perito ele nem vai olhar. É o dever do perito olhar as provas que você levou, para confrontar ali e ver se realmente suas provas ali, prova que você não está tendo condições de trabalhar. Então, leve. Neste caso aí, por exemplo, quando é a situação de outro problema de saúde, às vezes, neste caso levar as caixas de remédio, às vezes não vai nem muito adiantar, mas no caso da depressão, é muito importante você levar as caixas de remédio que está tomando aí, como também eu já falei, o laudo, para ali, aí receitas daqueles medicamentos que você pega e tal, porque nisso o perito vai ver que você está fazendo acompanhamento com o médico e aquele problema de saúde realmente está te incapacitando para o trabalho. Até porque, eu até já falei em alguns vídeos aqui e tal, que eu gravei no passado aí, o que te dá direito, o benefício, no caso, o auxílio-doença aí no INSS, se aquele problema de saúde está te incapacitando para o trabalho, porque às vezes a pessoa está com problema de saúde e tal, mas está fazendo um tratamento ali, mas tem condições de trabalhar. Mas, por exemplo, se for o seu caso, está com problema de saúde, que eu estou citando aqui, e não está tendo condições de trabalhar, você tem direito sim o benefício aí, no caso, o benefício aí temporário, no caso, o auxílio doença. Você tem direito. Como eu já falei, é levar o seu laudo. Pega o laudo com o médico que te acompanha no dia a dia, pede para ele colocar lá, contar na situação ali, por que você não tem condições de trabalhar, por que você precisa ficar afastado. É muito importante no laudo ter no caso, sua identificação, seu nome, carimbo do médico, a data ali que foi feito o laudo e também o tempo de afastamento. Por exemplo, fulano de tal precisa ficar afastado 90 dias, tal. Nisso, no caso, esse laudo, com esses requisitos que eu estou falando aqui, vai te ajudar a passar na perícia do INSS. Como eu já falei aqui, no dia da perícia,
seja natural. No caso da depressão, é muito importante a pessoa, no dia da perícia, se a pessoa não tiver condições, por exemplo, quando o perito fizer as perguntas, a pessoa não tiver condições de responder ali, é muito importante a pessoa levar um acompanhante. Isso vai ajudar também na perícia. A pessoa fala, não, mas eles não aceitam que você leve um acompanhante e tal. No dia que você for fazer o agendamento da perícia, você pode estar comunicando, no caso o atendente aí que te atender, você fazer o agendamento aí por o número 135 e avisa tal que no caso precisa a pessoa precisa de levar um acompanhante tal. E nisso, no dia da perícia, você vai ter direito de entrar com acompanhante. Lógico, vai no caso aí, ver se o perito ele vai aprovar que, no caso, a pessoa entra com acompanhante. Mas se a pessoa não tiver condições, se ver que a pessoa não está tendo condições ali de entrar sozinha e tal, e contar a situação ali, o perito, o que está acontecendo e tal, ele vai perguntar, o que está acontecendo, por que você está aqui e tal, não está tendo condições de trabalhar, o que está acontecendo com você e tal, e você vai contar. É muito importante na hora da pessoa contar a situação, a pessoa falar, poxa, eu estou com um problema de saúde e tal. Não, a pessoa fala, eu estou com um problema de saúde e esse problema de saúde X não estou tendo condições de trabalhar por conta desse problema de saúde. Por assim, por assado. É muito importante na hora do cara contar a situação. Então, é muito importante nesse caso de depressão a pessoa levar um acompanhante. A pessoa fala, como eu já falei aqui, a pessoa pode falar, não, que eles não vão deixar entrar um acompanhante e tal. Eu conheço casos de pessoas que nem era caso de depressão, a pessoa estava com problema de coluna e tal, estava com problema grave e tal, e conseguiu entrar com um acompanhante. Então, isso vai mostrar também, no caso que eu estou falando aqui, é se realmente a pessoa não tem condições de entrar sozinho, precisa de um acompanhante e tal. Então, entra o acompanhante, a pessoa ali, o acompanhante, vai poder explicar mais detalhado. Lógico, a pessoa não tem, também tem que deixar o perito fizer a pergunta, fizer a pergunta para a pessoa ali, tal, para o segurado, e se a pessoa não souber responder, por exemplo, ficar calado e tal, aí o acompanhante ali responde. É muito importante isso, responder só o que o perito perguntar. Na hora que ele perguntar, por que que, coração, ele perguntar para o segurado ali por que que não está tendo condições de trabalhar tal, o que está acontecendo, aí se a pessoa não responder, aí o acompanhante responde. Aí essa é a hora do cara contar toda a situação. Então é muito importante. E outro detalhe também, no caso a pessoa acha que a perícia só acontece quando entra ali na sala do perito e tal. A perícia acontece quando você entra dentro da agência. Ali você já está sendo avaliado. Em toda a agência do INSS, você que nunca foi em uma agência ainda, de que você for realizar a perícia, você vai ver a quantidade de câmeras que tem dentro da agência do INSS. Ali já é para acompanhar, no caso, as pessoas ali que está para realizar uma perícia. Então, quando a pessoa entra dentro da agência do INSS, já está sendo acompanhado. Já começa ali a avaliação da perícia. E continua quando você entra na sala ali. Quando você sai também é muito importante. Entrou dentro da agência do INSS, seja natural. Entre na sala do perito natural, saia natural. Porque é muito importante no dia de você realizar a perícia, você ser natural. Como eu já falei questão aqui da vestimenta, da roupa da pessoa, vá com a roupa normal, uma roupa simples tal, seja natural, normal. E leva a sua documentação para comprovar que você não está tendo condições de trabalhar. Lógico, o que eu estou falando aqui não é que vai garantir que você vai receber o benefício, mas pode ter certeza que vai aumentar as suas chances. Você vai ter mais chance de ter o seu benefício aprovado. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí e até o próximo vídeo.